Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais Shibu de Fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente lá no Instagram. Tendo alguma dúvida, entra nas perguntas e respostas e a gente vai tentar ajudar você. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre lubrificação de carretilha, tá? Lubrificação preventiva, lubrificação periódica, lubrificação eventualmente uma pós-pesca e pré-pesca. Eu acho que se trata tudo da mesma coisa. E eu vou falar aqui, essa é a minha versão 2021, tá? Da minha leitura sobre isso. Primeira coisa, se você tem conhecimento técnico, faça você mesmo, que eu acho que você vai ser um grande avanço para você e você vai poder aumentar o número de manutenções preventivas e manutenções pós-pesca do seu equipamento, dando uma durabilidade maior a ele. Se você tem dúvidas, tem insegurança, de repente com a ajuda de alguém, você ao lado, aprender e pegar essa confiança, mas não tem muito segredo, pessoal, tá? Principalmente manutenção preventiva. Não tem muito segredo. É atenção na hora de desmontar, fazer a manutenção do jeito que cada um vai entender que seja, tá? Existem várias vertentes, eu vou falar a minha vertente, mas existem outras pessoas que têm a sua ideia de manutenção e eu acho que tá todo mundo certo, porque cada um tá na sua verdade, tá? E depois montar com atenção, tá? Dica básica, desmonta, coloca tudo na sequência ou grava você desmontando, que daí isso vai auxiliar em alguma dúvida na hora de você montar. Quais lubrificantes utilizar? Quais lubrificantes utilizar? Basicamente, hoje eu entendo, minha opinião Shibu. Graxa de base sintética. Graxas de base sintética e óleo ou óleos de base sintética também. Shibu, mas que esse negócio de base sintética? Eu toda a vida usei graxa normal, graxa branca, graxa azul, graxa amarela, graxa vermelha, graxa, sei lá que graxa. Então, eu também usei por muito tempo. Porém, hoje, depois de pesquisar, depois de observar o que se usa e depois de me atualizar, hoje eu penso nisso. Tá? Eu vou gravar mais um programa, vai sair logo na sequência, sobre as graxas. Tá? Exatamente falando sobre as graxas que eu acho ideais e porque hoje não mais a de petróleo e tal, tudo mais, ok? Mas basicamente graxas, lubrificantes de base sintética. Por quê? Porque eles têm menos agressividade às partes plásticas, as partes que são feitas de polímero numa carretilha. Então ele vai agredir menos, tá? Ou ele não vai agredir, dependendo do lubrificante. Beleza. Shibu, e onde vai cada coisa? Aí que tá. Cada um tem sua vertente sobre esse assunto. Basicamente eu, Shibu, hoje identifico que a gente usa 2 ou 3 graxas, tá? Se a gente for simplificar, a gente usa 2 graxas. Se for simplificar ainda mais, talvez uma graxa, mas eu não acho que é o ideal, eu pessoalmente, tá? Então, aonde iriam essas 3 graxas? 3 graxas. Uma graxa para lubrificação e isolamento. Eu tenho essa prática porque eu pesco na água salobra e aqui a gente tem influência de sal. E a gente sabe que não é só água salobra ou água salgada que tem potencial de oxidação, potencial corrosivo. As águas ou muito ácidas ou muito alcalinas, ou águas ricas em ferro ou ricas em matéria orgânica, têm um potencial de oxidação muito grande aos metais, tá? Então, o que eu, Shibu, faço? Eu pego uma graxa de uso geral sintética e eu pincelo, criando uma película em todas as peças metálicas, tá?
todas as peças metálicas. Exceções dessa graxa de uso geral, que pode ser, ao meu ver, qualquer graxa sintética. Ah, mas a graxa solubiliza num ponto NLGI, não sei o que lá. Não vai passar de 100 graus a sua 80 graus interno na sua carretilha. Muito difícil isso. 50 talvez, 60. Enfim. Então não vai solubilizar a ponto de gota uma graxa boa. Ok? Então não precisa ficar bitolando muito nesse NLGI aí, que é a textura da graxa. E aí no meu vídeo sobre graxa ainda vou falar sobre a questão de NLGI e outras características que não são descritas diretamente, enfim. Então, esse é a graxa de uso geral. Uma graxa bem aderente, bem aderente, e principalmente que ela consiga realimentar o sistema, e isso, para esse uso, pessoal, eu só conheci uma graxa até hoje, que é a graxa da The Real Spa. É uma graxa, se eu não me engano, é tailandesa, caríssima, porque são basicamente eles que têm, e difícil de chegar aqui no Brasil, e que, para mim, aquela lá é a graxa ideal para conjunto motriz, coroa e pinhão. Porque ela mesmo vai ter uma boa aderência e ela vai realimentar o sistema e por conta dessa própria aderência. E uma graxa sintética de um ponto médio e uma aderência média, no meu modo de ver, específica para o antirreverso. Porque essa graxa, sendo um pouco mais densa e um pouquinho mais aderente, ela vai te facilitar a ação do próprio antirreverso, tá? Ah, Shibu, mas isso pode tirar aquele giro que fica rodando a manivela sozinha. Não o carretel, a manivela. Então, mas eu acho que isso faz parte da opção que você vai fazer. Na manivelada eu não sinto diferença, tá? De perder, eu vou ter que fazer mais força. Não. Talvez na hora que você dá aquela rodada assim e quer que a manivela continue rodando, certeza que ela vai diminuir um pouco, tá? Então essas seriam os 3 pontos de graxa e as 3 graxas no meu modo de entender. Shibu, e o sem fim? Então, pessoal, o sem fim eu particularmente eu uso silicone spray, tá? Porque eu não gosto muito de usar graxa, porque graxa pode emplastrar e juntar impureza, e essa impureza virar uma lixa, né? Um abrasivo. Lógico, isso aumentando gigantescamente a proporção, mas eu prefiro usar o silicone spray. Mas eu acho que caberia, talvez, para quem gosta, uma graxa, que pode ser essa graxa de uso geral, de um pontinho bem mole, que a gente usa para fazer a cobertura, isolamento das peças metálicas em geral, ou um óleo. Eu acho que é um ponto que não faz tanta força, ele precisa sim estar lubrificado para evitar desgaste, mas eu acho que não é um ponto tão crítico ali. Eu não usaria uma graxa densa ali, tá? Então, basicamente isso. E óleos, Shibu? Óleo, eu acho que bastaria um óleo fino, né? De boa procedência. Eu uso o óleo Bantam que vem nas Shimanos, eu uso na Shimano quanto na Daiwa, é um óleo excelente para os rolamentos, um pingo ou menos que um pingo, com esses aplicadores, né, que tem esse biquinho aqui diferenciado, você consegue aplicar uma gotícula, né, um pouquinho, porque ali é um pouquinho mesmo, porque se você colocar demais ele vai expelir, né, e eventualmente você pode até criar um calço hidráulico sem plastrar ele lá, e daí você vai ter que fazer alguns arremessos para ele expelir o excesso e ficar o ponto certo lá. Então hoje basicamente é isso que eu penso. Shibu, e os discos de drag? Esse também é uma outra conversa que tem muitas vertentes, cada um faz o que
acha mais certo. Eu Shibu, gosto de passar graxa, um pouco de graxa nesses discos. Como eu não preciso de muito drag, eu posso utilizar inclusive uma graxa com PTFE, com o Teflon, né? Uma graxa teflonada. Por quê? Ela vai me dar uma maciez de deslize maior, tá? Mas olha, eu não quero, aí eu posso usar uma graxa comum sem PTFE. Eventualmente eu já ouvi relatos de gente que quer aumentar o drag, mas aumentar o drag não, mas tipo, não perder tanto no deslize, mas manter esses discos lubrificados. Aí você tem graxas, pessoal, que tem o ponto alto NLGI e também tem grande aderência. Então essas graxas, elas não vão patinar e vão criar vão manter o atrito, né? Pode ser uma opção também, tá? Mas isso aí de drag, pessoal, eu entendo muito pouco de uso de drags muito fortes, porque a gente não usa basicamente no pincho esses drags tão grandes na minha aplicação, que aqui é roubado. Beleza? Então tá aí o vídeo, ficou longo, mas é um vídeo técnico, então eu acho que vale a pena. Minha visão 2021 sobre lubrificantes e carretilhas, e o que eu falar sobre carretilha também vale para molinete. Beleza? Um abraço, até a próxima.